Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos. Hoje no Papo Espírita nós vamos conversar sobre a reforma íntima do Espírito André Luiz. Acho que a maioria de nós sabe quem é André Luiz. André Luiz é um autor espiritual que psicografou, através do Chico Xavier, lá na década de 40, a série No Mundo Espiritual. E nós trouxemos como convidado para falar sobre essa evolução, né, que a gente chama de individuação do Espírito André Luiz, psicoterapeuta Alexandre Fontoura, que é um dos participantes lá na AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil. Ele é um dos coordenadores dos estudos da benfeitora Joana de Ângeles. Bem-vindo, Alexandre. Tudo bem com você? Olá, Ana, Miriam, Thelma e todos os amigos que nos acompanham de casa. É uma grande alegria, uma grande satisfação, novamente, estar com os corações queridos da Comunhão Espírita de Brasília, justamente num tema tão especial que une André Luiz e Joana de Ângeles. Então, estamos muito faceiros, né, de estarmos falando de um tema tão propício à reflexão. E ali, além de Alexandre, estão conosco Miriam dos Anjos e Thelma Alves, nossas colaboradoras. E, Alexandre, é um trabalho interessante esse que a AME está fazendo, né? Vocês têm uma diretoria, uma área de estudos psicológicos, você e outros psicoterapeutas, médicos, e vocês resolveram unir desta vez, nesse estudo que vai através do YouTube da AME Brasil, a evolução espiritual de André Luiz, através dessa série, né, que ele conta sobre o Nosso Lar, né, quando ele chega na colônia Nosso Lar, que é o primeiro livro, foi até adaptado para o cinema. Como é que foi essa trajetória dele, né? Vocês estão utilizando os conceitos, o conhecimento psicológico de Joana de Ângeles para estudar essa trajetória no mundo espiritual de André Luiz. Por que vocês escolheram André Luiz para falar sobre essa nossa reforma íntima, essa nossa individuação? E o que é individuação? Olha, nós podemos dizer que André Luiz nos escolheu para falar sobre ele, numa brincadeira, claro. O que eu quero dizer com isso, Ana, é que nós não necessariamente queríamos falar sobre individuação e, bom, quem é que vai ser o nosso estudo de caso, através do que nós vamos falar? Na verdade, isso vem de uma riqueza que a série A Vida no Mundo Espiritual vem nos trazer sobre os caminhos da alma humana, dentro do autoconhecimento, da autotransformação e quantas facetas o personagem André Luiz foi dando-se conta sobre si mesmo, sobre o quanto ele realizou aquele homem do mundo, um honesto trabalhador, cientista renomado, reconhecido, pai de família, um dos campeões da Terra, dentro da nossa cultura ocidental, mas que de fato no seu mundo íntimo era, como ele diz, flor de estufa, despreparado para as realidades interiores e ainda mais despreparado para a continuidade da vida após a morte, aonde ele não preparou ferramentas, não preparou armas para essa etapa da vida humana. É uma etapa humana a vida após a morte. Então, não só André Luiz é um estudo de caso excelente para os nossos conflitos interiores, para a nossa autotransformação e autoencontro, porque o caminho dele é muito bonito. É doloroso, né? Nós podemos dizer assim que o livro Nosso Lar, o mocinho morre no início, né? Já é um spoiler, né? O mocinho morre no início do livro. E aí, quando ele morre, é que começa essa trajetória de ele descobrir-se, que é muito dolorida inicialmente, mas vai se constituindo num brilho de uma alma que tem muito o que dar. Então, não só ele é um ótimo caso de individuação, que é uma espécie de desenvolvimento psicológico, como também ele vai nos falar qual a nossa relação entre a psicologia do homem na Terra, do homem e da mulher na Terra, com a nossa condição de ser espiritual, de ser imortal, habitante, então, não apenas do plano físico, como do plano espiritual. Então, ele é um ótimo estudo de caso, porque volta e meia nas aulas sobre Joana de Ângeles, nós utilizamos exemplos de André Luiz.
volta e meia em qualquer centro espírita do Brasil e no mundo, para falar de processos da alma e também da correlação com o plano espiritual. Todos os exemplos que são trazidos nos seus livros, eles são um vasto cabedal de riquezas. Então, ele já estava nos chamando. E quando nós lemos as páginas do livro Nosso Lar, como de todos os outros livros da série, aquilo vai nos chamando a sua riqueza psicológica, e nós vamos percebendo que elementos que nós estudamos nos cursos de pós-graduação em psicologia profunda, em elementos que nós estudamos na série psicológica de Joana de Ângeles, como confronto com a sombra, complexos psicológicos, mecanismos de defesa, patologias e o processo de autodescobrimento da individuação, o quanto ali nós tínhamos um exemplo maravilhoso. E é aí que nós escolhemos André Luiz para falar. Então, tu perguntastes, né, o que é individuação. E aí nós vamos entrar num ponto bastante profundo. Como aqui nós vamos apenas dar uma palhinha desse curso novo que está iniciando, né, apenas para deixar aquele gostinho. Individuação é um dos termos de ouro da psicologia profunda, da psicologia do inconsciente. Pois individuação é o tornar-se a si mesmo, ou seja, é o desenvolvimento psicológico, não apenas cronológico, não é apenas tornar-se adolescente, adulto e entrar na terceira idade, mas é a integração psicológica, o desenvolvimento e o florescimento de todos os nossos potenciais, a realização de tudo aquilo que vive dentro de nós em potência. Quando nós vamos enfrentando os nossos desafios, os nossos conflitos emocionais, e conforme nós vamos encontrando uma determinada resolução para esses conflitos, eles vão virando forças da alma, vão virando capacidades. E aqueles elementos que antes eram contraditórios, eles vão se tornando forças complementares. É a integração do que há de contraditório. Então, como que eu vou ser pai de 2 criaturinhas, eu não sei se você sabe, mas eu tenho 2 terroristinhas aqui em casa, que exigem bastante de mim e da Michelle, né. Então como que eu vou ser pai? Eu vou trazer firmeza, eu vou trazer regra e disciplina, eu vou trazer acolhimento e amor. Como que eu vou incentivar que eles sejam livres e espontâneos, mas também dizer que eles têm que ter regra, que eles também têm que saber escutar o outro. Então isso parece tão contraditório, mas no nosso processo de florescimento, nós vamos então diluindo a contradição e pegando o que há de melhor em cada. Por isso Joana de Ângeles vem nos trazer que o Cristo é o melhor exemplo da individuação. Ele sabia ser firme sem ser violento, e ele sabia ser pacificado, humilde, calmo, sem ser piegas, sem ser sentimentalista, sem ser fraco. Ele sabia unir essas forças e por isso a visão dele era tão clara. E por isso ele também é guia do nosso desenvolvimento psicológico. Miriam? Então a individuação começa por aí. É um longo trajeto. Vamos lá, Miriam. Não, essa série, né? Os livros que compõem essa série são maravilhosos, né? Então, conforme o olhar especialista, né, para discernir o que está ali dentro de informação, é impressionante, porque a AME também tem um olhar médico, não é? Sim. Coisas, informações vieram lá do século passado que chegam agora na nossa atualidade com as confirmações já ditas, né? E esse olhar de vocês da psicologia é extremamente importante, porque eu acho também, Alexandre, Ana e Thelma, que nós nos olhamos muito pouco, né? Nós nos permitimos tanta distração no mundo que a gente deixa de se olhar. E olhando André Luiz, já no primeiro livro, sem dar spoiler, lógico, a gente vai vendo a nossa negligência conosco mesmo, em termos psicológicos, né, de autoentendimento, de preparação, inclusive, para uma realidade na qual, às vezes, a gente ignora ou até nega, que é o próprio desencarne, né? Então, eu acho isso fantástico. Mas, em termos, com tantas informações, né, essa jornada de André Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar, vocês vão abordar de uma forma assim, cirúrgica, leve? Como é que vai ser isso, Alexandre? Olha, como é um programa a longo prazo, nós vamos estudar vários elementos que André Luiz vai trazendo sobre ele, inicialmente no livro Nosso Lar.
e ao mesmo tempo buscando trazer ao público ferramentas da visão psicológica e espírita de Joana de Ângeles, falando um pouco sobre complexos, sobre individuação, sobre mecanismos de defesa e ora num programa nós vemos aspectos mais técnicos e ora nós mergulhamos mais no exemplo. Então nós vamos ficar fazendo esse movimento o tempo inteiro nesses encontros que são quinzenais, sempre aos sábados, às 18 horas no canal da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, né? Já iniciamos agora há pouco tempo, no dia 12 de agosto. E aí nós vamos poder, aos poucos, olhar para o caso André Luiz. Como é um estudo a longo prazo, nós temos a ideia de depois seguir nos outros livros da série, nos outros exemplos que ele vai nos trazendo de outras personalidades e outros casos, porque André Luiz é a visão além do véu de Ísis, o que há por trás. Então vai mostrando o que há por trás muito do nosso ser humano que fica escondido dentro daquilo que Joana de Ângeles chama da persona, que é a nossa imagem. Persona é imagem, é o jeito que eu quero apresentar. Eu não estou de pijama aqui, até onde eu saiba, né, pessoal? Ou seja, eu me preparei para estar aqui com vocês, então eu escolho uma roupa adequada para a ocasião. Mas a persona, que é importantíssima, que é a ferramenta social, ela não é o ser. E muitas vezes ela esconde o ser real. Esconder faz parte do mundo transitório, do mundo encarnado. Ou seja, ninguém sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Isso é importante porque me dá direito à privacidade, me dá direito a processar as coisas ao meu tempo. Mas, assim como me dá direitos positivos, eu posso esconder um lodo dentro de mim. Eu posso esconder um lobo dentro de mim e ninguém percebe isso. Aí há a perversidade, aí há a sombra humana. E diante disso, o desencarne, ele tem um papel importante na psicologia do ser. É o momento que tudo aquilo que eu escondi das pessoas à minha volta vai ficar patente na minha vibração, nas minhas formas de pensamento, na minha psicosfera. E aí não há mais como eu fugir de mim mesmo. Existe uma pergunta na psicologia que diz o seguinte: quem você é além da sua história e dos papéis que você ocupa na sociedade e na família? Tem gente que vai pensar assim, poxa, como assim? Que eu sou É, além da minha história, tem além de outra onde eu coisa, né, vivi, Alexandre? Tem e algo tem além. muito. E tem muito, Ana, e tem muito. Porque quem eu sou? Mas um dia eu vim morar em tal cidade, daí eu fiz tal curso, depois eu fiz outro curso, e eu sou pai dos meus filhos, eu sou marido da minha esposa, eu sou filho da minha mãe, do meu pai, e eu desempenho esse papel na família. Não, esquece tudo. Mas meu trabalho, eu sou o chefe, eu sou o gerente, eu sou o funcionário A, B ou C. Não, esquece cargo, esquece hierarquia, esquece função. Quem você é? Ou seja, estamos falando da qualidade dos pensamentos, dos desejos, das necessidades, dos medos, daquilo que a gente acolhe, aquilo que a gente nutre, como que a gente processa, qual é a nossa dinâmica de processamento interior. Olha como tem coisa para descobrir. Claro E que é uma a Luísa, busca, às vezes, Alexandre, só um minutinho, só para claro. completar isso que você está Sim, falando. O sim. André Luiz, na Uhum, obra, para quem leu e para quem uhum, assistiu o filme só, né, ele mostra bem que quando ele sim. desencarna, ele está completamente perdido naquilo que foi a vida dele, né? Ele não consegue entender por que, que ele desencarnou daquela forma, por que, que ele vai se colocar ali no umbral, parece que ele ficou 8 anos lá. E depois, quando ele vai para a colônia Nosso Lar, ele se identifica com a figura do médico, né? E Sim. colocam ele para varrer chão, para limpar as câmaras lá onde as pessoas chegam, doentes, e ele já quer curar. Então, é isso que você falou. Ele estava totalmente identificado com uma figura de médico, ele vai ter que se colocar de forma muito humilde como um aprendiz, não é isso? Não só ele tem que abrir Posso mão, só entrar agora um claro. pouquinho na conversa Uhum, antes que você responda? Porque me uhum, lembrei na fala de Ana que nós estamos falando de um personagem encarnado, né? Cujo nome no plano espiritual para a nossa leitura é André Luiz. Ele foi um médico renomado, um cientista, tinha família. O que eu quero chamar a atenção é que ele fazia parte desse nosso mundo sem carregar consigo extremos de maldade, vou chamar assim, né? uhum. Extremas imperfeições. E, no entanto,
quantos desdobramentos ocorreram por desconhecimento, por ignorância, né? Então, agora Sim. pode continuar. Era só para dar essa lembrança. Muito bom esse apontamento, Miriam, porque o personagem André Luiz, a gente gosta de falar o personagem também, porque ele, na figura do cientista renomado de quem nós sabemos que estamos falando, há versões de pessoas próximas ao Chico de que seria a união de duas encarnações dele. Como nós não podemos aqui atestar se foi isso mesmo ou não, nós nos atemos ao personagem de Nosso Lar, a forma com que é apresentado, né? A forma como ele mesmo Então, relatou, né, a história dele. isso, exatamente. Então, o André Luiz que nós vemos no livro Nosso Lar, ele não era mau, ele não foi um homem mau na Terra, mas também não foi bom. Também não foi bom dentro do nível da dignidade de se dedicar a outras almas humanas sem ganho secundário, sem o interesse por trás. Então é dito que ele fez o bem, nós sabemos que, como médico e cientista, ele auxiliou muito a medicina, o saneamento, auxiliou muitas pessoas realmente que se abasteceram do trabalho dele, mas ali é apontado sempre em nome da vaidade, do orgulho, de ver o nome dele figurando, então, nos altos escalões da ciência e da medicina. Ele mesmo coloca que ele não serviu a família universal, ele serviu apenas o valor da família humana, muito restrito ao clã familiar. Há momentos em que ele diz que ele era qual flor de estufa, que não se preparou para essa realidade maior, pois ele, inclusive, não abrigava dentro de si os problemas religiosos, filosóficos até mesmo, que colocam o ser humano diante do universo, de Deus e de si mesmo, querendo questionar-se quem ele é e o que há além. Como ele não fazia esses questionamentos internos, ele não pôde se abastecer de uma transcendência, que é um dos elementos essenciais. Jung, Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço, vai nos falar sobre a função religiosa da psique. A função religiosa é uma religiosidade inerente ao ser, independente das instituições religiosas. E essa religiosidade, ela vai nos auxiliar a uma transcendência do nosso eu. A gente sair de si mesmo por um breve momento e se imaginar além desses papéis humanos que estávamos falando. E que nem vocês falaram, né? Ele estava colado no papel do médico. Não só ele não era médico em Nosso Lar, porque ele não entendia nada da medicina da alma, mas ele estava reaprendendo a ser ser humano. Logo naquele primeiro capítulo na região umbralina, nós queremos gravar aqui em Porto Alegre, né, para a Associação Espírita do Rio Grande do Sul, uma live chamada a Experiência Psicológica do Umbral, ou a Psicologia da Experiência Umbralina, que é uma experiência humana. A experiência Uhum. umbralina é uma experiência humana, né? Nessa experiência umbralina dele, ele já começa falando que ele havia perdido totalmente a noção de tempo e de espaço. Na psicologia, lá nos primeiros semestres, nós já estudamos que o nosso ego, que é o nosso eu consciente, né, não estou falando agora de toda a nossa psique, de inconsciente, pulsões, complexos, não. Esse nosso eu consciente, no meu caso, o Alexandre, 41 anos, pai das crianças, psicólogo, pago CPF tal, pago as contas, né, marido da Michelle. E esse meu eu, assim, mais transitório, essa minha identidade na Terra, é o meu ego, é o eu, né. O ego, ele é baseado na noção de tempo e espaço. Se a gente perde a noção de tempo e espaço, a gente passa por uma breve desidentificação. A gente perde referência, então ele perdeu referências dele mesmo. Ele Sim. estava naquela região com gritos, com dores, com sofrimento, que era um resultado patente das escolhas interiores. E ele não Ele tinha estava a numa menor região. ideia, né, Alexandre, de por que que ele estaria passando Exatamente. por aquilo, né. Ele não conseguia compreender por que que ele tinha se colocado, o que É, que era aquilo que chamavam ele de suicida, né, e ele não conseguia entender. é. Aliás, ele foi saber que era Uhum. suicida depois que estava no nosso lar, né? Sim. No umbral, quer dizer, Exatamente, o o suicídio pessoal indireto. É, indireto, né? subconsciente. É, Exato. E subconsciente. uma coisa E que só uma complementada aqui, tem só sim, um pequeno detalhe, que sim, essa perda de noção do ego, do aqui e do agora, foi uma relativização chocante. Já que ele não fez em termos de transcendência, quando a gente vai fazer uma concentração, um grupo mediúnico, uma oração, uma meditação, tem horas que a gente esquece
Se a gente é pai, marido, esposa, homem, mulher, velho, criança, a gente esquece, a gente está fazendo um momento de nós e Deus, às vezes até através da nossa angústia, né? Me ajuda a encontrar minha dignidade, a conseguir me abastecer das fontes generosas da vida, a encontrar a minha forma de ser, a minha forma de encontrar os recursos que me abastecem. A gente esquece, a gente relativiza de um jeito muito positivo. Como ele não fez isso, vem essa relativização radical que trazia, então, um confronto com aqueles aspectos que ele foi guardando embaixo do tapete, né? Então, de alguma forma apareceram. Desculpa, Thelma, agora pode fazer a pergunta, foi só uma complementação. Abre o seu microfone. Isso, consegui. Eu tava, exatamente isso que você colocou. Eu estou lembrando que naquela época, entre os anos 30, 40, para o cientista, era importante, inclusive, ser ateu, né? A própria sociedade empurrava para esse tipo de religião, né? Ser ateu. Então, para ele era ateu Tudo a ciência, né? Era mais exatamente, exatamente. Então, assim, não era o momento dele, assim, aquele momento de consciência do contexto. Ele teve que passar o processo de morte, de desencarne, de vivenciar no umbral tudo isso para poder se descobrir, né? Inclusive, eu estou lembrando agora que o mentor espiritual chegava perto dele, mas ele não sentia. A vibração dele era totalmente diferente. Você quer colocar alguma coisa sobre isso, Alista? Sim, Thelma, ele é que estava fechado para o bem, porque por mais que ele tivesse um raciocínio altíssimo, um conhecimento raro, realmente um homem de grande sabedoria científica, de um trabalho exemplar, isso não é dúvida, de que ele fez um trabalho muito importante, foi um cientista e um médico muito ético, isso não se coloca em questão, né? Isso aí já estava introjetado dentro dele, mas ele tinha uma forma de pensar rigorosa, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, como está trazido no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, aquelas falas de Jesus que nos dizem que às vezes a pessoa, esse sábio, entre aspas, ele sabe tanto, tanto, tanto que ele se fecha no orgulho e esse saber se transforma justamente, desculpe a palavra, uma burrice. A pessoa é tão inteligente que fica burra. Ou seja, ela fica com o pensamento estruturado demais. Ela fica com o mundo fechado dentro daquele saber e se torna ignorante ao que Jung chama do mistério. Nós devemos reverenciar o mistério. Por mais que nós possamos saber muito, nós nunca vamos saber tudo. E se a gente não reverenciar o mistério, nós vamos então nos tornar cegos, orgulhosos, num pensamento narcisista, egocêntrico, de que tudo que existe é só o que eu vejo. E a gente não concebe que existe muito mais universo além de mim mesmo. Como a própria frase de Sócrates, quando o oráculo de Delfos, mediúnico, disse que ele era o homem mais sábio daquela comunidade, aquela época, ele ficou decepcionado e disse: só sei que nada sei. Só sei que nada sei ele tinha noção da sua ignorância. Essa descrença que muitas vezes se incutiu na ciência, ela não é o todo, ela não é a realidade, porque há muitos cientistas que têm uma visão de uma transcendência, que tem uma visão de Deus, da espiritualidade, mas realmente se popularizou dizer que a ciência não é aberta à espiritualidade, enquanto que o materialismo, ele é uma crença, ele não é uma estrutura científica. Onde está escrito o método materialista? Não existe. Não existe. A ciência, ela está vinculada à lógica e à experimentação, e não ao materialismo. Porque o materialismo seria uma aposta em querer dizer que no estado último, depois de todas as descobertas do universo, se descobriria que não há Deus e não há a vida após a morte, não há essa outra dimensão. Ou seja, existe uma comprovação de que não há? Não existe. Então, uma aposta que é colocado como crença entre a filosofia da ciência, isso é colocado como crença. É uma crença digna, a pessoa pode ser materialista? Sim, pode ser, não tem problema, existem cientistas materialistas. Mas nós devemos lembrar que é uma crença materialista, olha só, e não uma condição básica da ciência.
Giordano Bruno, René Descartes, Isaac Newton, todos esses grandes cientistas, a grande maioria deles eram profundamente religiosos e espiritualistas. Kepler, Copérnico, todos eles, da Revolução Científica do século XVII, depois do Iluminismo, todos eles, a grande maioria, melhor falando, eles eram inclusive motivados por motivos espiritualistas. Descartes falava do corpo e da alma, e falava da glândula pineal como receptora, então, da alma, que o corpo recebia a alma através de um sinal captado pela glândula pineal. Então, olha só, né? Quando as pessoas dizem, eu sou materialista, eu sou cartesiano. Não, então se tu é cartesiano, tu acredita na alma e acredita que a pineal a recebe. Olha só como muitas vezes a gente fala de uma coisa sem saber. Mas realmente, André Luiz, ele estava envolto nesse preconceito que muitas vezes toma a ciência. Alexandre, o objetivo desse curso que vocês estão fazendo lá na AME Brasil, eu compreendo que seja, através desse estudo de caso do André Luiz, contar essa trajetória, porque houve uma grande evolução dele, que é traduzida nos livros, nos próprios relatos de todos os livros da série, de como ele foi nesse aprendizado, o que foi essa individuação e esse processo de evolução do espírito dele, lá no mundo espiritual, que é também o nosso próprio processo, né? Porque a gente evolui lá e cá. Então, eu queria que você contasse para nós como que vocês, da AME, pretendem contar essa história do André Luiz, o que é que vocês observaram em termos psicológicos dessa trajetória dele, que é importante que nós tomemos contato e introjetemos isso e reflitamos sobre a nossa própria caminhada. Muito bom, Ana, porque realmente André Luiz é um tesouro maravilhoso e nós vamos estar ali em grupo, nós que estamos estudando Joana de Ângeles, vamos pegar as ferramentas trazidas justamente na série psicológica de Joana de Ângeles, aqui estão os 16 livros, a série psicológica, né? Tem um que ficou de fora aqui, que a Michelle separou para estudar, né? E nós vamos pegar essas ferramentas que estamos já desde 2020 expondo no canal da AME Brasil, que já também estudávamos há muito mais tempo isso em outros canais, em outros espaços, né? E vamos usar esses recursos para olhar para o André Luiz. Olha só como nós somos metidos à besta. Porque nós não somos nem André Luiz, nem Joana de Ângeles. Nós não temos o alcance da mentora, né? E nem também esse grau de reflexão que André Luiz nos traz. Mas já que eles estão expondo esse conteúdo, é para que nós estudemos, né? E é isso que nós vamos ali com humildade, porque deitar o André Luiz no divã, como se diz, é um ato de humildade para que nós possamos ser passageiros que vamos juntos desse aprendizado que ele faz com ele mesmo. E aí vamos rogar a Joana luzes para que nós não falemos bobagem, né? E possamos utilizar bem esse estudo através do que ele vem nos trazer. E ele vai nos trazer elementos básicos da individuação, né? Porque essa palavra individuação é um termo muito profundo e que a gente vai entendendo aos pouquinhos, né? Todo mundo confunde individuação com evolução, mas na verdade são duas coisas diferentes. A evolução espiritual é justamente o nosso aprendizado intelecto e moral, conforme os espíritos trazem. Esse nosso aprimoramento, justamente encontrando novos resultados, novos caminhos diante dos desafios que nós escolhemos para nós mesmos. A individuação, ela é uma melhor resolução a conflitos que nós carregamos e a tendências que nós temos que vão contrárias à lei de Deus dentro de nós, ao nosso self, nosso centro organizador do nosso inconsciente, não só do inconsciente, mas podemos falar assim, do nosso inconsciente, esse núcleo saudável está direcionando o nosso crescimento. E ele vai fazer com que nós integremos assuntos conflituosos para uma melhor resolução. Tem pessoa que individua e não evolui espiritualmente. Porque ela individua... Eu mesmo entendi que através da individuação a gente evolui. Então, eu quero que você explique isso, porque eu quero aprender. Sim. Tem pessoas
que elas individuam sem necessariamente se tornarem espíritos evoluídos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes é uma pessoa tacanha que tem um conflito com a paternidade. Eu não consigo ter filho, criança não consigo. Que nem um meme que eu vi esses dias. Apareceu um cara bem machão, com bigodão, dizendo assim: está para nascer mulher que vai mandar em mim. Depois aparece ele brincando com a netinha, uma pirralhinha ali, colocando ele para tomar chá com as Barbies, né? Ele todo vestido de menina, com aquela cara, com aquele bigodão e tomando chazinho. Ou seja, apareceu a mulher que manda nele, né? Ou seja, através da neta, ele conseguiu ressignificar a relação com o feminino, talvez com elementos emocionais. Vamos pegar esse meme para explicar como se fosse um paciente, um personagem aí que a gente lida. Ou seja, ele deu um novo passo nessa integração de um complexo psicológico dele, de uma dor com o feminino, de uma dor talvez com a figura da mãe, das irmãs, das mulheres, com o lado feminino dele, pode ser muitas coisas, mas ele deu um passo para essa ressignificação. Quer dizer que ele evoluiu espiritualmente? Quase. Ele encontrou uma ferramenta que vai impulsionar a sua evolução espiritual, mas uma e a outra coisa não são a mesma. Nós podemos dizer, sim, né, que a individuação, que é essa integração desses elementos que estão tortos, que estão disfuncionais em nós, vão ser ferramentas tremendas para a evolução espiritual, mas não necessariamente são a mesma coisa. Tem pessoas que individuam, né, que é um processo que nunca termina, mas individuar quer dizer vão individuando, e ainda não estão conseguindo fazer disso um passo de evolução espiritual. Enquanto tem pessoas que evoluem espiritualmente, mesmo que ainda tenham questões que ainda estão dolorosas, que ainda não individuaram aquelas questões, mas deram Individuar novos passos na sua evolução. individuar no sentido de integrar aspectos seus que ainda estão desconhecidos, é isso? Que ainda estão desconhecidos. Uhum. Claro que a Joana, ela vai trazendo um termo que vira quase que a mesma coisa. Realmente, a Joana traz num ponto diferente da psicologia. Porque o que nós percebemos aí, então, né? Joana vai trazer no livro, Joana de Ângeles traz no livro Vida, Desafios e Soluções, que a individuação é a meta da reencarnação. Mas se os espíritos dizem a Kardec que é evolução espiritual, se os espíritos dizem a Kardec que é evolução intelecto-moral, ou seja, não são a mesma coisa, mas que a individuação vai impulsionar a evolução, vai, com toda certeza. Essas coisas vão se correlacionar muito bem. Eu achei interessante nesse momento, né? E, Alexandre, eu queria que você, se pudesse, nos ajudasse, porque quando fala de individuação, na integração de elementos contraditórios que há em nós, né? Nós talvez tenhamos ainda o pensamento de que se eu, por exemplo, né, se eu tenho a agressividade e a mansuetude na reta, né, e a integração, eu não sei como fazer, porque eu não posso ser agressiva, porque isso não é legal, mas também, às vezes, me trazem informações que ser manso demais também não convém. E nesse processo de amenizar, né, esse entendimento, a gente, às vezes, esconde, né, esconde debaixo do tapete aquele aspecto que não é aceito. Então, eu queria que você nos dissesse, assim, integrar esses elementos contraditórios não significa anular, não significa rejeitar nenhum desses extremos, né? Vamos dizer, se eu tenho esses extremos contraditórios, não sei se estou me fazendo clara para que você Sim. me ajude a compreender. Não é anular. Eu gosto de usar o exemplo, amigas, de um instrumento musical. Vocês podem dar um violino para mim nesse momento. Certamente eu vou tocar ele como se eu fosse um chimpanzé, porque eu não sei tocar violino, né? Ou seja, aquele instrumento maravilhoso que pode trazer sons lindíssimos. Na minha mão não sai som nenhum, já posso adiantar vocês, tá? É até bom a gente não fazer essa experiência, tá? Mas imaginemos que um violão, um violino, um piano, um tambor, são instrumentos que podem estar representando também qualidades nossas. Nós vamos afinando essa qualidade, nós vamos elaborando, nós vamos dando a ela uma forma de lidar com ela que não coloque tudo a perder, que não cause desastres na convivência humana dentro também das nossas condições morais e emocionais. Então, nós confundimos coragem com fúria. Sabemos ser corajosos sem ser furiosos?
Confundimos verdade e sinceridade com grosseria. Tem pessoas que dizem assim: "Eu sou sincera, eu falo mesmo, eu não fico escondendo". Na maioria das vezes nós podemos dizer: "Pois bem, essa pessoa não sabe ouvir". Porque essa pessoa, na verdade, é grosseira e mal se coloca algo, ela se coloca extremamente sensível, muitas vezes, né. Então nós confundimos grosseria com sinceridade. Nós confundimos mansuetude com fraqueza, com temor. Então, às vezes, a pessoa é tão caladinha, tão tímida, daí quando a pessoa perde a timidez, meu Deus, vira uma metralhadora humana, né. Todo mundo fica torcendo, quando é que vai voltar a ser tímida? Pelo amor de Deus, fecha o bico, porque ela tá xingando todo mundo, tá falando bobagem, está se comprometendo, então nós temos que ter muito cuidado com isso, realmente, né, Miriam? Então essa integração é encontrar uma melhor afinação, e aí tem uma coisa interessante, que melhor afinação é essa? Não está definido. Cada alma tem a sua afinação. Cada alma tem o seu trajeto e a sua configuração saudável. Eu posso ser introvertido do meu jeito e tá bom, e a outra pessoa pode ser extrovertida. Em algum momento, esse extrovertido precisa introverter, porque senão ela vai estar em desequilíbrio, mas ela pode seguir sendo extrovertida, não tem problema. Desde que ela vá encontrando o equilíbrio dela. Eu que sou introvertido, eu uso as palestras aqui para extroverter, mas eu sou introvertido. Então eu encontro minhas formas de extroverter. É importante que isso ocorra, mas não tem problema em eu continuar sendo uma pessoa introvertida, que preciso do meu tempo para me abastecer, que preciso então desse silêncio interior. É natural da minha criatura isso, né? Então cada um tem o seu jeito. Por isso que é individuação, se tornar um indivíduo, não dividido, integrado. E ao mesmo tempo eu vou estar no bando, eu vou estar no coletivo, tendo o meu jeito de participar da coletividade. Segundo a psicologia profunda, as relações só se tornam legítimas através disso. Enquanto eu não ir individuando, eu não ir integrando, o meu relacionamento é mais dependência do que relacionamento, é mais imposição. Eu estou com os outros porque eu dependo dos outros, porque eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu quero alguém que me adule, talvez, pode ser por N motivos, mas conforme eu vou integrando, a minha relação com as pessoas vai se tornando mais genuína, e eu tenho o meu jeito de ser, que é um jeito meu, apesar de eu trazer coisas semelhantes ao coletivo, né, de eu trazer coisas, mas a minha configuração, por isso individuação. Eu me aparto do bando, encontro a minha característica, mas eu continuo sendo do bando. Olha que bonito, né, pessoal? Então a individuação, ela é o verdadeiro processo de conhecimento psicológico E e André de Luiz realização. e o André Luiz, nessa caminhada que ele descreve, né, pra gente nessa Uhum, série psicológica, ele completou, né, um processo de individuação, não sei se não total, claro, né, porque é uma sim. caminhada, Uhum, mas ele deixa pistas de muita coisa que ele foi integrando, né, que ele foi, sim. aprendendo sobre ele mesmo, não é isso? Que vai ser Com usado por certeza, você Ana. para Uhum. nos fundamentar, nos esclarecer, né, nos abrir os olhos para esse nosso processo mesmo. É isso que vocês vão, Com eh certeza, Ana, porque eu considero particularmente que André Luiz, ele teve uma individuação a posteriori. Por uhum. quê? Embora ele teve individuação na sua vida, ou seja, ele individuou a capacidade de trabalhar, de ser um cientista, de ser pai de família, ele era um cientista ético, inclusive, ele tinha qualidades, ele não foi para aquele patamar maior da individuação, que não é aquela compulsória, que não é aquela só em torno do interesse de ser o homem na Terra, porque ele viveu o mito do homem na Terra, o mito do herói, mas aquele passo da individuação de mergulhar no mundo interior, que é um passo, então, de buscar a consciência e a libertação da alma. Ele não conseguiu dar esse passo. Então, ele ficou preso nas contrariedades, e é dito que um dos primeiros passos desse momento maior de individuação é o confronto com a própria sombra. Nos mitos é o momento que o rei fica doente, a pessoa fica de cama. Um bom símbolo é o próprio Francisco de Assis, que ele foi o jovem do mundo, ele foi escudeiro de cavaleiro, iria se tornar um cavaleiro. Ele treinou para ser comerciante como seu pai, era um rapaz festeiro. Ele foi então considerado o líder da juventude de Assis,
num dos ritos da cultura local, no folclore local, ele era muito bem visto pela sociedade. Existiam muitos partidos das moças para ele casar, e ele queria colocar a família Bernardone entre a nobreza, apesar de eles serem comerciantes ricos, eles não eram nobres. Ele ia colocar o nome dele na nobreza de Assis. E de repente ele quebra. De repente ele adoece e ele fica num estado parecido com esquizofrenia, meio catatônico, meio perdido, totalmente desadaptado naquele momento. Naquele momento ele ficou desadaptado socialmente, falando bobagens, de repente começou a falar com os animais, ou seja, ele passou por uma quebra, ele ficou doente, ele ficou doente. Ele ficou doente porque o objetivo dele naquela encarnação era outro. E aquela personalidade espiritual que ele era, nós sabemos que ele era então o apóstolo João, já de vidas passadas, ela se manifestou, se fez presente. Então, naquele momento, foi um passo derradeiro para o processo de individuação e integração dele, que tinha outras sementes a serem realizadas. É dito que até a meia-idade, a pessoa ela tem a personalidade provisória. A partir dessa crise da meia-idade, de alguns confrontos, ela vai rumando para a personalidade verdadeira que pode ou não vir a se manifestar. E André Luiz ele só passa por aqueles conflitos porque muitos elementos terríveis dele, um homem orgulhoso, um ditador do lar, ele era temido dentro do lar, com as suas manias, com as suas vaidades, ele não conseguia olhar para isso, porque a sociedade batia palmas para ele, porque a cultura, de certa forma, validava que o pai de família fosse, então, esse homem dotado de poder. Ele vivia uma questão de poder muito presente. Então, essas mesquinharias, que são elementos que fazem parte de todos nós, né? André Ele Luiz tinha está na amantes, nossa né, vida. Alexandre? Ele tinha Como? amantes. Ele tinha amantes. Amante, geralmente uma vida sexual desregrada que de certa forma era aplaudida pela sociedade na época, né? Era Porque era uma normal, né? sociedade que ele era o homem nobre, né? Ele era aquele homem nobre, irretocável, mas às escondidas vivia. Hoje, ou se vive às escondidas, ou se coloca na tela do computador, se vive e se espalha, mas não se integra necessariamente. Não se integra. Estamos na época da imagem, né? A época realmente que mais vale o que a gente aparenta do que a gente é, e às vezes nós acreditamos que colocando os conflitos simplesmente à mostra de todos, que aquilo é um ato de nobreza, não necessariamente. Esconder e mostrar não quer dizer nada. A questão é o que nós fazemos com isso, né? O que nós lidamos, e ele não estava lidando com aquilo. Então aquele azedo que ele estava dentro dele, né? Aquele estado de emoções azedas, se manifestou na sua vibração e ele foi fazendo uma armadilha para ele mesmo. Ele fez um cárcere, então por isso ele encontrou aquilo. Então podemos dizer que, embora ele tenha sido um homem genial de ciência, olha só o exemplo humano que não pôde se realizar, mas se realizou depois no mundo espiritual. Olha só o que nós perdemos de André Luiz, encarnado, pelo menos o personagem, conforme está em nosso lar, né? Mas que depois vai se manifestando com uma humildade, com uma beleza, com o conhecimento que ele já tinha, mas adornado, então, de uma fluidez de caráter, que não precisava competir para se sentir valorado, que sabia a importância do minuto de escutar o outro, de conter um pouco a própria raiva e aprender com aquilo, de escutar aqueles que pareciam então mais vis e menos sábios, mas que tinham grandes ensinamentos para trazer para ele conseguir ver que ele também era uma fera num corpo de homem e poder ver isso, chorar com isso e crescer com esse choro. Então a individuação é isso. Eu acho que o que tem ali em André Luiz tem um pouco de todos nós, né? Tem um pouco de todos nós. Nós temos momentos de fúria, né? Nós temos momentos de loucura que nos toca e que faz parte do nosso ser, né? Infelizmente, o tempo acabou. A gente queria ficar com Sim. você mais, mas queremos que você convide quem nos assiste para esse trabalho da AME. Diz para a gente onde está sendo transmitido, durante quanto tempo, aonde as pessoas podem acessar. Meus amigos, então, o estudo Joana de Ângeles e André Luiz, Desafios da Alma, se encontra no canal do YouTube da Associação Médico Espírita do Brasil, AME Brasil, e é veiculado aos sábados, às 18 horas, com frequência quinzenal.
Lá vai haver o link para a pessoa ver o roteiro, o cronograma de estudos, as datas em que terá encontro e as que não terá, quais capítulos do livro, para que possam seguir conosco. Lembrando também os amigos da comunhão, isso eu apenas vou deixar essa última dicasinha, que está vinculado à cidade de Brasília esse estudo, né? Porque justamente o nosso querido Arismar Leon, da AME Planalto, também da FEB, nosso companheiro, né? Que também é meu colega, eu também dou aula de André Luiz para a Federação Espírita Brasileira, todas as terças-feiras à noite, de maneira online, né, em que nós somos colegas nesse estudo. Arismar Leon, ele já estava há anos cantando o Gelson Luiz Roberto, que é nosso colega da AME Brasil, para fazer esse estudo. Só que as agendas não fechavam, nunca dava tempo. Até que um dia, sem saber disso, eu tive vontade de convidá-lo para nós gravarmos um estudo sobre André Luiz na ótica de Joana de Ângeles. E daí ele disse, então, vamos fazer um curso, né? E aí nasceu justamente esse novo projeto que nós estamos fazendo, então, iniciando agora com toda alegria, meus amigos, com a satisfação de estudarmos cada vez mais com o auxílio do público. Lembrando que nós não somos grandes sabedores, mas somos todos alunos desses dois mestres da alma, André Luiz e Joana de Ângeles. A gente já assistiu ao primeiro programa sobre individuação, a gente convida todo mundo a ler, né? É muito importante que se leia André Luiz, ou se releia a série No Mundo Espiritual, para que vá acompanhando também, né, essa trajetória da AME Brasil nesse estudo que vocês iniciaram. Alexandre, a gente queria ficar conversando mais com você, mas o tempo aqui acabou. Miriam e Thelma, obrigada. Alexandre, sem palavras para agradecer, você está conosco pela terceira vez e vai estar aqui outras, a gente espera que sim, né? Sucesso para vocês, é uma equipe fantástica, nós já trouxemos vários de vocês dessa equipe da AME Brasil para cá, para falar sobre diversos temas, a gente sabe o conhecimento e o estudo que vocês têm, parabéns por esse trabalho, e para todos vocês que nos assistiram, além de acompanharem a AME Brasil, não deixem de acompanhar o Papo Espírita e outros temas aqui da série psicológica Joana de Ângeles, que a gente já explorou. A gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, inscreva-se no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Então, a todos vocês que estiveram aqui conosco, o nosso muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.